Você já sentiu ansiedade só de ver um espaço vazio? Um armário sem nada, uma prateleira que não está completamente cheia? A mãe de Mitsuru, o protagonista dessa história, sente um horror incompreensível disso e apesar deles pensarem que isso era apenas um tipo de toque, quando eles menos perceberam, as coisas se elevaram para níveis de pura insanidade. No começo, Mitsuru achava que Hana comprava muita coisa simplesmente porque ela gostava do que estava comprando, mas ele percebeu com o tempo que não era por isso. Seu pai e ele viam um exagero, mas ela, que não enxergava da mesma forma, dizia que estava apenas estocando suprimentos. Ao menor sinal de baixa no estoque, sendo até mesmo a ausência de uma única unidade de um produto, Hana restituía não só o espaço, mas aproveitava para comprar ainda mais, e sempre que fazia isso, o estoque aumentava. As coisas em excesso serviam como um tipo de satisfação mental para ela. Ela já tinha até mesmo dito que essa era uma maneira dela ficar tranquila, mas as coisas não eram tão inocentes assim, porque até mesmo quando ela fazia oferendas em memória do gato da família que tinha morrido, ela o fazia sempre em excesso, pois excesso era o que guiava a sua vida. O pai de Mitsuru estava incomodado com isso. Ele até fazia alguns comentários para provocá-la, perguntando se ela queria abrir o próprio mercado, mas provocações não funcionavam com ela e ela logo mudava de assunto. Um dia, por exemplo, Mitsuru percebeu que estava sem borracha, coisa que era completamente normal, mas não para ela. Assim que ele perguntou se ela podia lhe dar dinheiro para ele comprar uma nova porque a dele tinha acabado, ela ficou visivelmente desconfortável por saber que ele tinha apenas uma no estojo. Hana o levou até uma de suas muitas gavetas e simplesmente quando a abriu, ele viu uma caixa enorme cheia de borrachas até a borda. Ela lhe deu uma placa cheia delas e Mitsuru, inquieto pelo exagero, mas não sabendo como falar sobre aquilo, fingiu que estava tudo bem. E ela também lhe deu uma caixa de lápis quando ele precisava apenas de um. Assim que foi para a escola no dia seguinte, um menino chamado Takeru ficou impressionado com a quantidade de borracha em suas coisas e, apesar da surpresa inicial, foi assim que eles se aproximaram. Takeru perguntou o porquê deles terem se mudado para ali e Mitsuru respondeu que foi por conta do trabalho de seu pai. Depois disso, Takeru levou até a sua casa, onde a mãe dele comentou que se ele tivesse avisado que levaria um amigo, ela teria se preparado para comprar algumas coisas melhores para eles lancharem, mas Mitsuru não se importou com isso. Takeru, no entanto, resmungou sobre só ter aqueles biscoitos para comer. Ele perguntou se Mitsuru não gostava deles porque ele não estava comendo nenhum, mas Mitsuru respondeu que o motivo não era esse. Ele ainda estava pensando sobre o que a mãe de Takeru tinha dito sobre só ter aquilo para servir. Mitsuru estava realmente pensativo. Sua mãe vivia repondo o estoque e quando ele se viu diante de outra realidade onde alguém poderia ter tão pouco, ele congelou. Mas Takeru riu porque era como se o seu amigo estivesse vivendo numa época de guerra onde a escassez prevalecia. Mas o cuidado extremo de Mitsuru não se resumia apenas à comida. Takeru ficou sem saber o porquê dele segurar o controle de videogame com tanto cuidado. Ele perguntou se Mitsuru nunca tinha jogado, mas ele respondeu que sim, e ficou perguntando para si mesmo em sua mente se Takeru tinha um estoque de consoles. A receptividade que Mitsuru recebeu foi tão tranquila e normal que ele passou a ver ainda mais a realidade em sua casa como algo estranho. A mãe de Takeru tinha pedido para ele voltar outras vezes e ela não tinha enlouquecido por ter tão pouco se comparado com sua mãe. Ao chegar em casa, ele se sentiu ainda mais inquieto quando viu toda a abundância por todos os lados. Hana o recebeu sorrindo no meio de tantas coisas, e por mais que estivesse cercada de produtos, ela ainda era capaz de chamar mais atenção do que qualquer coisa justamente por esse vórtice de loucura. Ela comentou que ela tinha comprado mais borrachas e Mitsuru pensou nesse momento na mentira que ele contou para Takeru sobre a mudança deles até aquela cidade, pois eles não se mudaram por conta do trabalho de seu pai, e sim como forma de tentar frear a compulsão por comprar coisas. Um dia, o pai de Mitsuru se aborreceu e explodiu. Ele gritou com ela por ela ainda comprar ração em excesso para um gato que já nem mais existia e foi justamente nesse momento, assim que ele citou o nome de Mi, que uma chave girou dentro da mente dela. Mitsuru a viu tremer de um jeito estranho. Ele perguntou se ela estava bem e quando ela se virou para ele, ela sorriu de um jeito ainda mais bizarro respondendo que sim. Mitsuru sabia que tocar no assunto do gato tinha sido gatilho para a tremedeira. O animal costumava ser um bichinho que ela tinha desde a infância e que morreu de velhice quando ela tinha 24 anos. Mitsuru, no entanto, não chegou a conhecer o Mi porque ele nasceu no mesmo ano de seu falecimento, mas ele já sabia que sua mãe desde o início era uma pessoa instável e foi logo após o falecimento dele que a sua mania de estocar só piorou. Numa manhã, ele avisou para Hana que ele ia sair um pouco para brincar com Takeru, mas antes de ir, ele precisou da bomba para encher o pneu de sua bicicleta e foi nesse momento que ele viu que as coisas tinham ido para um rumo ainda mais bizarro assim que ele entrou no armazém da família.
Lá dentro, Mitsuru viu uma grande quantidade de portas como a da sala de estar, viu cortinas e carpetes em excesso. E apesar disso ser o suficiente para ser um aviso alarmante de que algo sério estava acontecendo, ele não se impressionou por esse ser o seu dia a dia. No entanto, Mitsuru encontrou uma caixa cheia de cabelos, o motivo para eventuais perdas capilares. Ele também achou potes e mais potes de dentes que também eram para eventuais perdas. Mitsuru não sabia como ela tinha os conseguido, mas assim que ele avistou litros de sangue etiquetados para transfusão menstrual, ele soube que aquele líquido tinha saído de sua mãe. Ele finalmente foi abalado pelo excesso rotineiro porque aquilo era diferente e a silhueta de sua mãe na cozinha lhe deu medo. Ele saiu até a casa de Takeru completamente absorto em seus pensamentos, tão perdido em si mesmo que ele não percebeu quando um caminhão bateu nele. Hana ouviu o barulho porque ele ainda estava próximo e saiu correndo para ver o que tinha acontecido. Ela gritou desesperada ao vê-lo no chão, mas ele acordou felizmente bem porque o motorista tinha conseguido frear a tempo do pior acontecer. Ainda assim, ela chorou só de pensar na possibilidade de perdê-lo e Mitsuru ficou desconfortável quando ela o confortou de um jeito muito estranho, como se ele não fosse o seu filho, ou melhor, um ser humano, e sim um bichinho de estimação. Desde esse dia, os estoques só aumentaram. A casa estava repleta de bicicletas, sapatos na entrada que impossibilitavam até o fácil acesso, inúmeros guarda-chuvas e caixas. Mas os objetos não foram as únicas coisas que aumentaram. A ausência do pai de Mitsuru em casa se tornou ainda mais frequente. Certa vez, quando Mitsuru chegou em casa, ele ouviu alguns gemidos. Ele pensou primeiramente que podia ser coisa vinda da televisão, mas para seu choque, ele viu sua mãe tendo relações com diversos homens ao mesmo tempo. Hana sequer se importou em explicar alguma coisa e nem fez menção de se mover para tentar barrá-lo de ver o que crianças não podiam presenciar. Ela interrompeu um gemido e comentou na maior naturalidade que ele tinha voltado cedo. Os homens também o encararam e ele perguntou tremendo quem eles eram. Hana se levantou indo até ele e disse que apesar deles não serem nada parecidos, eles eram simplesmente o estoque do pai dele. Mitsuru não aguentou e desabou em choro. Ele disse que não suportava mais aquela situação vinda da compulsão desenfreada porque ele estava enlouquecendo. Mas Hana apenas sorriu dizendo para ele não se preocupar porque ela logo conseguiria também fazer um estoque dele. As lágrimas de Mitsuru secaram com um choque. Ela disse que ele podia perder a cabeça à vontade e não deu brechas para a mente dele acalmar porque ela simplesmente o chamou de Mi. Ela estava o vendo como o seu gato que tinha morrido. Mitsuru se lembrou instantaneamente quando ele quase foi atropelado. Hana o tinha consolado e o chamado naquele instante pelo nome do gato. Ele percebeu horrorizado que ele nada mais era do que o estoque do bicho de estimação dela. Ela nunca o viu como filho. Foi inevitável para Mitsuru começar a ser tomado pela mesma insanidade que sua mãe. Ele já não sabia mais quem era e nem do que precisava. E assim, ele também começou a pensar que precisava fazer alguns estoques. Mitsuru se lembrou da mãe de Takeru e um dia quando estavam brincando em cima de uma ponte cuspindo na água do alto, ele caminhou sorrateiro indo na direção de Takeru querendo empurrá-lo porque assim ele poderia ter a mãe dele como a primeira de seu estoque. Só que ele parou quando estava prestes a matá-lo simplesmente porque se ele o empurrasse, ele ficaria sem seu estoque de amigos. Mitsuru arfou de tanta ansiedade e nervosismo porque por um instante o seu eixo moral tinha voltado ao lugar e ele viu que estava sendo dominado pelo que tinha engolido a sua mãe. Ele decidiu ficar sozinho no parquinho até o anoitecer para pensar um pouco e para se manter longe do inferno que era a sua casa. Mas a sua paz acabou quando a voz de Hana rasgou o silêncio chamando por ele porque ela esteve o procurando por todos os lugares. Mitsuru olhou para ela com profunda indiferença, mas a seguiu em silêncio. Ela o chamou de Mi e perguntou que tipo de coisa ele gostaria de comer quando chegasse em casa. A expressão de Mitsuru, congelada pelo trauma, enfim se desmanchou com um sorriso torto, mas ele infelizmente cedeu e miou. Se ela o via como um gato, ele seria um. Hana sorriu para ele e, pensando, ele chegou à conclusão de que dali em diante ele precisaria criar diferentes versões suas. Personalidades o suficiente para aguentar a realidade de estar cercado sempre pelo excesso. O conto em questão faz parte da série de capítulos de Fobia, um mangá que reúne uma diversidade de compulsões que sempre levam os personagens a destinos trágicos e inesperados. Nesse capítulo, por exemplo, Hana apresenta um quadro que começa com algo que podemos ver como uma espécie de toque, mas aos poucos as coisas vão sendo reveladas como sendo algo ainda mais profundo, porque para ela, perder algo é o mesmo que reviver uma morte. E é por isso que ela enche os espaços para não lidar com essa ideia.
A forma como ela encontra no excesso o controle de sua vida é uma das coisas mais inquietantes nessa história, porque por mais que ela se sinta segura de que nada vai desaparecer, fica claro que essa calmaria é uma farsa e que o seu medo nunca vai embora justamente porque ela continua se perdendo nas compras. E o mais interessante de tudo é que também podemos ver pequenos exemplos disso na nossa própria realidade. Como, por exemplo, alguém que passou necessidade alguma vez na vida e que mesmo após anos, quando ela já está bem financeiramente, ela ainda se vê ansiosa quando a geladeira começa a esvaziar. Não é que ela vai passar fome de novo, é que o medo ficou marcado. E para Hannah, acontece exatamente a mesma coisa. Ela não está pensando racionalmente quando compra várias portas da sala de estar. Tudo acontece por uma reação emocional que já é automática e é infelizmente por isso que ela desumaniza completamente as pessoas, tratando homens como estoque do marido e o próprio filho como estoque do gato, que é o evento traumático nuclear dessa história. E Mitsuru, infelizmente, por ter crescido dentro dessa realidade, acabou sendo afetado pela loucura de sua mãe. Por mais que ele sentisse que tinha algo estranho em volta deles, ele viu os excessos como normalidade, mas foi somente quando ele visitou Takeru que tudo se quebrou porque as regras de sua casa não eram regras universais. Na casa do amigo tinham poucas coisas, mas ainda assim ninguém estava surtando por isso. Mitsuru percebeu que não era normal viver com esse medo de perder objetos, mas como ele não podia fugir fisicamente, foi somente quem se foi. Principalmente depois que ele viu que Hannah estava tentando estocar o próprio ser. Ela ter reagido ao quase atropelamento dele não foi a reação de uma mãe preocupada, e sim de alguém que estava prestes a perder uma posse. O final da história é um tanto ambíguo, porque por mais que dê a entender que ele foi consumido pela lógica dela, ao mesmo tempo pode ser interpretada como ele tendo encontrado um tipo de mecanismo de defesa. Como Mitsuru entendeu que não ia conseguir mudá-la, que não ia poder fugir de casa e nem ser visto como filho, então ele simplesmente se adaptou ao horror, porque se ele não conseguia mudar a sua realidade, ele ao menos conseguiria mudar quem ele era para encontrar uma versão sua capaz de suportar tudo isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.